Eu achava que tinha encontrado o amor da minha vida. Fiz planos, construí uma vida, acreditei que ela era tudo o que eu precisava. Mas um bilhete esquecido me mostrou uma verdade que destruiu tudo o que eu acreditava. Descobri, da forma mais dolorosa possível, que a mulher que eu amava tinha outro. Essa é a minha história. Eu não quero te dar lição de moral. Só quero dividir o que vivi, porque talvez, de alguma forma, isso possa te ajudar. Se você já amou alguém que te traiu, se você já foi deixado quando mais acreditava que era para sempre, ou se só quer ouvir uma história de superação, de renascimento, de alguém que aprendeu a se amar mesmo depois de ser despedaçado, então, esse vídeo é para você. Eu era o tipo de homem que acreditava em finais felizes, talvez porque nunca tivesse vivido um. Cresci vendo meus pais discutirem em silêncio, com olhares que gritavam mais do que qualquer briga. Jurei para mim mesmo que quando encontrasse alguém, faria diferente. E achei que tinha conseguido. O nome dela era Lívia. Ela apareceu na minha vida como uma dessas manhãs de inverno em que o sol resolve brilhar mais forte. Inesperada, bonita e cheia de promessas. Nos conhecemos num dia comum, num supermercado, enquanto disputávamos a última bandeja de morangos. Ela riu. Eu ofereci. E naquele gesto simples, nasceu uma história que eu acreditava ser a minha definitiva. Lívia tinha aquele tipo de beleza que não gritava, mas se impunha. Olhos escuros, cabelo preso num coque displicente e uma voz que fazia até palavras banais soarem como música. Trabalhava como redatora em uma agência de publicidade e, ao contrário de mim, que vivia tentando controlar tudo, ela flutuava pela vida com uma leveza que me desarmava. Nos primeiros meses, era como se tivéssemos sido desenhados um para o outro. Ela me ouvia com atenção, ria das minhas piadas, mesmo as ruins, e me olhava como se eu fosse tudo o que ela precisava. Por um tempo, acreditei nisso com todas as minhas forças. Nos mudamos juntos em menos de um ano. Um apartamento pequeno, mas aconchegante. Dividíamos o sofá, a cama, o vinho nas noites de sexta-feira. E aos poucos, também começamos a dividir silêncios. Nada muito gritante no início. Um tudo bem mais curto. Uma risada que não vinha tão fácil. Um celular que ela começou a virar para baixo. Coisas pequenas, mas que juntas construíam um abismo invisível entre nós. No trabalho, meus colegas falavam sobre como o amor muda com o tempo. Diziam que a paixão vira costume e o costume vira convivência. Eu não queria aceitar isso. Queria lutar. Cozinhava seus pratos preferidos, deixava bilhetes espalhados pela casa, tentava reacender o que, aos poucos, parecia se apagar. E ela sorria. Mas o sorriso dela começou a ter algo estranho. Como quem sorri por obrigação, como quem agradece por algo que não pediu. A primeira vez que a desconfiança me tocou foi quando ela passou a chegar mais tarde. Dizia que era por causa de um novo projeto no trabalho. Eu acreditava, porque queria acreditar, porque duvidar do outro é também admitir que você pode estar sendo enganado. E eu não estava pronto para isso. Até que, num sábado qualquer, precisei de um carregador. Ela tinha saído para um café com as amigas. Fui até a mochila dela, onde normalmente guardava o dela, e encontrei algo que não esperava. Um bilhete. Pequeno, dobrado com cuidado, com uma caligrafia que não era a dela. Li como quem abre um armário antigo, sabendo que vai encontrar fantasmas. Hoje foi difícil fingir que somos só colegas. Te quero, sempre te quis. Vê. Meu coração bateu mais devagar, depois mais rápido. Depois pareceu parar. Não gritei. Não chorei. Só fiquei ali olhando para o bilhete, como quem vê o chão abrir sob os pés. Esperei ela voltar. Esperei com um silêncio tão denso que dava para ouvir cada tique do relógio da cozinha. Quando ela entrou pela porta, sorriu. Trazia flores.
Disse que pensou em mim quando passou por uma feira e achou que eu ia gostar. Por um segundo, quis acreditar que tudo ainda era real, que aquele bilhete era de outra vida, de outra pessoa. Mas eu sabia. Guardei o papel no bolso. Não mostrei, não perguntei. Só a abracei, como se fosse a última vez. E talvez já fosse, mesmo sem que ela soubesse. Nos dias seguintes, comecei a observar com outros olhos. O jeito como ela sorria ao olhar o celular. As mensagens que ela respondia rápido, mesmo quando estávamos no meio de um filme. O cheiro diferente no cabelo. Os horários que não batiam. Cada pequeno detalhe que antes eu deixava passar agora se tornava uma peça num quebra-cabeça cruel. A raiva veio depois, misturada com tristeza, com uma sensação de inadequação. O que eu fiz de errado? Onde foi que perdi ela? Será que fui previsível demais? Será que meu amor era pouco para quem precisava de fogo? Mas o que mais doía era lembrar de todas as vezes que eu dizia que a amava, e ela respondia, também te amo, com um beijo rápido, quase automático. Agora tudo parecia encenado, um teatro onde eu era o único espectador que acreditava na peça. Decidi não confrontá-la ainda. Queria entender. Queria ver até onde ela iria, se teria coragem de me contar. Se algum dia olharia nos meus olhos e confessaria. Mas o que recebi foi o contrário. Mais sorrisos fingidos, mais desculpas vagas, mais promessas de um futuro que ela não queria comigo. Foi quando comecei a segui-la. Não com ódio, não com loucura, mas com o desespero de quem precisa ver com os próprios olhos aquilo que já sabe, mas não quer aceitar. E foi numa terça-feira, às 19 horas, que eu vi. Ela saía de um restaurante, não sozinha. Com ele, alto, bem vestido, com um sorriso que eu reconheci de longe. O tipo de homem que eu nunca fui. Ela segurava sua mão, olhava para ele como um dia olhou para mim. E eu fiquei ali, parado, sem forças nas pernas, com o coração esmagado por uma verdade que já morava dentro de mim. E mesmo assim, doeu. Doeu como se fosse nova, como se fosse a primeira facada. No dia seguinte, acordei com os olhos ardendo e a garganta seca. Não dormi direito. E quando dormi, sonhei com ela. Com aquele sorriso que agora eu sabia que não era só meu. Com as mãos que ontem me tocavam e hoje tocavam outro. Levantei da cama sem rumo. A casa parecia um lugar estranho, cheio de lembranças que não se encaixavam mais. Cada canto tinha a voz dela, o perfume dela, o rastro de uma vida que eu achava que era nossa, mas que agora parecia só minha. Sentei à mesa da cozinha e fiquei encarando o celular. O bilhete ainda estava no meu bolso, dobrado do mesmo jeito. Parte de mim queria jogar fora, queimar, esquecer. A outra parte queria guardá-lo como prova de que eu não estava louco. Prova de que tudo que eu sentia tinha fundamento. Lívia saiu cedo naquele dia. Disse que ia visitar os pais. Mentira. Eu sabia. E mesmo assim disse, vai com Deus, como se fosse verdade. Era estranho como a dor não me fazia gritar. Ela me silenciava. Me tornava um fantasma dentro da própria casa. Passei o resto do dia tentando lembrar quando tudo começou a ruir. Voltei mentalmente aos dias em que ela demorava a responder mensagens, às vezes dizendo que estava ocupada. Lembrei dos aniversários em que ela parecia distante, dos abraços mais frios, dos beijos que duravam menos. E lembrei de mim, tentando compensar tudo isso com presentes, jantares, palavras bonitas. Fui ao quarto e abri o armário dela. Não com raiva, mas com uma vontade doentia de encontrar algo que confirmasse o que eu já sabia. Encontrei uma blusa que não era dela. Era masculina. Grande demais para o corpo pequeno dela. Cheirava a perfume que não era o meu. E ali, diante de um tecido qualquer, eu chorei. Não foi um choro bonito, de novela. Foi um choro contido, engasgado. O tipo de dor que se engole até sangrar por dentro.
Naquela noite fiz algo que nunca achei que faria. Peguei meu carro e fui até o prédio onde vi os dois saírem juntos. Fiquei do outro lado da rua, observando. Não sabia o que exatamente procurava. Uma confirmação? Um milagre? Que ela saísse sozinha e dissesse que tudo era um engano? Mas não. Ela saiu sim, e saiu com ele outra vez. Dessa vez entraram num carro juntos. Riram. Ela encostou a cabeça no ombro dele por alguns segundos antes do carro partir. E eu fiquei ali, vendo a mulher que eu amava seguir a vida com outro homem. Voltei para casa e sentei no chão da sala, por horas, pensando em como a vida é feita de escolhas silenciosas. Ela me escolheu um dia, e aos poucos foi deixando de escolher. Só que nunca me avisou. No dia seguinte, ela voltou com o mesmo sorriso de sempre. Trouxe doces como se isso fosse preencher os buracos que ela cavava. Eu recebi, agradeci e perguntei como tinha sido com os pais. Ela contou uma história decorada de quem já mentiu aquilo antes. Foi quando perguntei: Lívia, você me ama? Ela parou. Me olhou com os olhos arregalados como se não esperasse a pergunta. Demorou mais do que deveria para responder. Claro que amo. Por quê? Dei um sorriso fraco. Só queria ter certeza. Não falei mais nada. Porque eu já sabia. Não era amor. Era culpa. Era o costume de alguém que não teve coragem de partir. E por isso preferiu ficar do jeito mais cruel. Metade aqui, metade longe. Nos dias seguintes, evitei o assunto. Mas comecei a me afastar em silêncio. Dormia mais tarde. Evitava contato. Ela percebeu. Passou a tentar mais. Me beijava com intensidade repentina. Me abraçava sem motivo. Dizia que sentia minha falta, mesmo estando ali todos os dias. Até que, numa noite, enquanto ela dormia, eu entrei no e-mail dela. Não me orgulho disso, mas a dor nos transforma em versões que a gente não reconhece. Lá estavam as provas. As mensagens trocadas com Vitor eram muitas. Mensagens antigas, de meses. Ela dizia que estava confusa, que se sentia dividida, que amava os dois de forma diferente. Que comigo era lar, com ele era fogo. Ler aquilo foi como morrer em pedaços. Como se cada palavra fosse uma pedra jogada sobre o que restava da minha esperança. No dia seguinte, ela acordou e me encontrou sentado à mesa, com o celular na mão. Olhei para ela. Ela olhou para mim e soube. Você leu, né? Ela perguntou com a voz fraca. Assenti. Sem força para gritar, sem energia para confrontar. Só balancei a cabeça. Eu ia te contar. Quando? Depois do nosso casamento? Quando eu estivesse te esperando em casa e você estivesse com ele? Ela chorou. Mas não chorei com ela. Meu choro já tinha secado. Eu estava além disso. Me perdoa. Ela sussurrou. Perdoar o quê? Que você tenha escolhido outro? Ou que tenha continuado fingindo que ainda me escolhia? Ela não respondeu. Levantei da mesa e fui para o quarto. Fechei a porta. Não bati. Não gritei. Só fechei. Como quem fecha um livro que já sabe o final. Naquela noite dormi na sala, ela no quarto. E a casa que antes era cheia de nós dois, virou um campo minado de silêncios. No dia seguinte ela não foi trabalhar. Também não tentou falar comigo. O silêncio entre nós já não era incômodo. Era natural. Como o barulho de um ventilador que você ouve por tanto tempo que para de perceber. Eu me arrumei em silêncio, vesti a camisa com o cheiro dela ainda preso ao tecido e saí. Não porque tinha algum compromisso urgente, mas porque não queria mais respirar o mesmo ar. Caminhei pela cidade sem rumo, com os olhos fixos em nada, só tentando entender como alguém pode amar tanto e ainda assim ser deixado para trás. Passei por lugares que costumávamos frequentar. O café onde ela sempre pedia o mesmo cappuccino, o cinema em que ela adormecia no meu ombro, o parque onde disse que queria envelhecer ao meu lado. Agora tudo aquilo era cenário de uma peça que tinha terminado sem aviso.
Sentei num banco de praça e vi casais passando. Um segurava a mão do outro, como se o mundo inteiro estivesse ali. E me perguntei se algum deles também sorria por fora e sangrava por dentro. Pensei em ligar para um amigo, contar tudo, desabafar, mas não consegui. Parte de mim ainda tentava proteger ela. Parte de mim ainda era cúmplice da ilusão. Voltei para casa à noite. Ela estava sentada no chão da sala, abraçada aos próprios joelhos. Tinha os olhos vermelhos, como quem passou o dia inteiro mergulhada no próprio arrependimento. Quando me viu, não disse nada. Só levantou lentamente, pegou a bolsa e foi até a porta. "Para onde você vai?" Perguntei sem querer parecer que me importava, mas importando. "Dormir na casa de uma amiga." Achei que era melhor. Assenti. E mesmo assim, meu coração doeu. Porque no fundo, eu queria que ela ficasse. Queria que ela lutasse por mim, mas ela escolheu partir. E eu deixei. Naquela noite, caminhei pela casa como um fantasma. Toquei nos livros que compramos juntos, no vaso de plantas que ela jurava que estava morrendo, e eu insistia em regar. Tudo tinha cheiro de passado. Peguei meu caderno antigo, aquele onde costumava escrever quando era mais jovem, e tentei colocar em palavras o que sentia. Mas não consegui. Só escrevi: "Perdi alguém que nunca foi meu por completo." Fechei e deixei ali, como mais uma coisa que ela nunca leria. No dia seguinte, ela voltou para pegar algumas roupas. Não trocamos mais do que 3 palavras. Ela evitava olhar para mim, e eu evitava desmoronar. Quando estava saindo, me entregou uma folha dobrada. Não era um bilhete, era uma carta. Esperei ela sair. Esperei o som da porta bater. Esperei o silêncio voltar a dominar o apartamento. Então abri. "Eu sei que não mereço que você leia isso. Mas escrevo porque, se não disser, vou carregar comigo algo que já me pesa demais. Desde o começo você foi tudo. Calma, presença, futuro. Mas em algum momento comecei a me sentir perdida. Não por sua culpa, nunca por sua culpa. Eu me sentia incompleta, vazia, e tentei preencher isso com outra pessoa, achando que a culpa era do nosso amor. Não era. A culpa era minha. Você não falhou, eu é que não soube ser inteira. Me desculpa, Ellie." Li a carta umas 10 vezes. Procurei entre linhas, explicações, sinais. Mas tudo o que encontrei foi a confirmação do que eu já sabia. Às vezes, a traição não vem de ódio, mas de confusão. E ainda assim, dói do mesmo jeito. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Trabalho, mercado, tentativas de sorrisos forçados para os vizinhos. Mas a casa era uma lembrança constante. Decidi mudar, não de cidade, mas de lar. Encaixotei as fotos, doei os móveis que escolhemos juntos e encontrei um novo apartamento, pequeno e sem história. Era o que eu precisava. Um recomeço sem lembranças. A mudança aconteceu num sábado. Enquanto empacotava os últimos livros, encontrei um envelope com o nome dela. Era nosso plano de viagem para a Itália. Aquele que ela tanto queria fazer quando completássemos 5 anos juntos. Rabisquei em cima: "Não vamos mais", e joguei no lixo. O novo apartamento era simples. Um quarto, uma sala e nenhuma lembrança dela. Dormi na primeira noite no chão, com o colchão ainda enrolado. Mas pela primeira vez em muito tempo, dormi. Sem pesadelos, sem acordar com o coração em pedaços. Os dias foram passando, a saudade ainda vinha, mas doía menos. Comecei a reencontrar pequenos pedaços de mim, me inscrevi num curso de fotografia, voltei a correr no parque, me reconectei com antigos amigos. E num domingo de manhã, no meio de uma feira, vi uma mulher tentando alcançar uma bandeja de morangos. Sorri. A cena parecia familiar demais, mas eu não me aproximei. Só observei, respirei fundo e segui em frente. Porque naquele momento eu entendi. A vida não espera a gente estar pronto. Ela só continua, com ou sem as pessoas que juraram ficar. Algumas semanas depois, uma notificação apareceu no meu celular. Era um e-mail.
O remetente, Lívia. Por um segundo hesitei. Pensei em deletar sem ler, em seguir minha vida sem mais uma reabertura de feridas. Mas a curiosidade, ou talvez o resto de sentimento que ainda vivia escondido em mim, falou mais alto. Abri. Ela dizia que tinha pedido demissão da agência, que havia deixado o apartamento onde estavam morando juntos, ela e Vitor, e que estava tentando se reencontrar. Contava em palavras pesadas que o tal amor novo não era tão cheio de promessas quanto ela imaginava. Que Vitor era tudo o que ela achava que queria, mas não o que precisava. E no fim, também a deixou. Eu li tudo com calma, sem raiva, sem compaixão, apenas com a serenidade de quem já não esperava mais nada. No fim do texto, uma frase curta. Se um dia quiser conversar, vou estar aqui. Fechei o celular e não respondi, porque conversar não era mais necessário. O que precisava ser dito, já havia sido dito. E o que foi sentido, aquilo só eu sabia. A vida seguiu, mas de forma diferente. Era como caminhar com uma cicatriz que ainda dói em dias de chuva. A traição não era apenas a perda de alguém, era a perda de uma ideia, de um sonho que construímos com as mãos juntas e que ela deixou escorregar. Um dia, reencontrei Mariana, uma amiga antiga de faculdade. Ela estava diferente, mais madura, com aquele olhar de quem já tinha enfrentado seus próprios temporais. Conversamos por horas e quando dei por mim, estava sorrindo de verdade. Nosso reencontro virou amizade, e a amizade começou a ganhar cor de algo mais. Eu hesitava. Tinha medo de confiar de novo. Tinha medo de dar meu mundo para outra pessoa guardar. Mas Mariana era diferente. Não prometia o impossível. Não dizia que estaríamos juntos para sempre. Ela só estava ali, presente, verdadeira. Um dia, contei a ela tudo o que vivi com Lívia. Não porque quisesse comparar, mas porque precisava ser honesto. Mariana ouviu sem interromper. No fim, disse apenas: "Você não é o que fizeram com você. E se quiser tentar, eu não vou te prometer perfeição, mas vou te prometer verdade." Aquelas palavras me desmontaram, porque era exatamente isso que eu precisava. Não alguém que me curasse, mas alguém que não me ferisse mais. Os meses passaram. Mariana e eu construímos algo simples, bonito, baseado em sinceridade e cuidado. Ainda existiam sombras, claro. Ainda tinha dias em que eu acordava com o peso do passado. Mas agora, eu tinha onde me apoiar. Um dia fui ao mesmo supermercado onde tudo começou com Lívia. Vi uma bandeja de morangos. Ri sozinho. Peguei. Quando cheguei em casa, lavei e coloquei num prato. Mariana apareceu na cozinha, sorriu, pegou um e disse: "Morango? Que romântico." E naquele gesto simples, senti que, talvez, a vida estivesse começando um novo ciclo. Sem pressa, sem garantias, mas com verdade. Certa noite, Mariana adormeceu no sofá e eu fiquei observando seu rosto sereno. Peguei um papel e escrevi algo que vinha amadurecendo dentro de mim há tempos. Não é sobre encontrar alguém que preencha um vazio, é sobre encontrar alguém que queira construir com você, mesmo sabendo que você veio com rachaduras. Deixei o bilhete na cabeceira dela. No dia seguinte, quando acordou, ela leu e sorriu com os olhos úmidos. Não disse nada, apenas me abraçou forte. Naquele momento, tive a certeza de que, apesar de tudo, eu não estava perdido. Fui quebrado, sim. Fui traído, sim. Mas ainda havia dentro de mim um coração disposto a tentar de novo. Algum tempo depois, numa tarde comum, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido, mas eu sabia de quem era antes mesmo de abrir. "Estou na cidade. Podemos conversar?" Era Lívia. Não respondi de imediato. Fiquei olhando para a tela, lembrando de tudo o que vivi, de tudo o que suportei. Me perguntei o que ela queria agora, o que ainda restava para ser dito. Fiquei em silêncio por 2 dias.
E então, talvez por curiosidade, talvez por um resquício de algo que um dia foi amor, respondi: pode ser. Amanhã, 17 horas, no Café Mirante. Mariana soube. Eu não escondi. Disse que precisava disso, não por ela, mas por mim. Para fechar o ciclo. Para enterrar de vez aquilo que ainda me arranhava por dentro de vez em quando. Ela assentiu. Não com ciúmes, mas com a compreensão de quem confia. No dia marcado, cheguei 10 minutos antes. Pedi um café. O tempo parecia andar devagar. Cada segundo era um passo em direção a um passado que eu jurava ter deixado para trás. Quando Lívia entrou, não reconheci de imediato. Estava mais magra, os olhos mais fundos. O brilho que antes a cercava parecia ter sumido. Oi, disse ela com a voz baixa. Oi. Sentou à minha frente e demorou a dizer qualquer coisa. Mexia na colher, evitava meu olhar. Até que finalmente falou. Obrigada por vir. Eu não sabia se devia te procurar, mas precisava. Assenti. Não tinha pressa, nem rancor. Só queria ouvir. Eu estraguei tudo. Sei disso. E não tô aqui para pedir você de volta nem para consertar nada. Só queria te dizer que eu entendi. Entendi tudo o que você era. Tudo o que eu perdi. Permaneci em silêncio. Ela continuou. Quando a gente perde alguém como você, demora para entender. A gente acha que pode ter tudo, que pode brincar com os sentimentos dos outros sem consequência. Mas a vida cobra. E me cobrou. Fez uma pausa. Os olhos marejados. Eu achei que queria intensidade, mas o que eu precisava era de paz. E você era a minha paz. E por que não ficou? Perguntei. Ela respirou fundo. Porque eu estava quebrada, e você me ofereceu o que eu ainda não sabia como receber. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Às vezes, a gente ama tanto alguém que esquece que nem todo mundo sabe como ser amado. Espero que esteja bem agora, disse ela. Estou. Com alguém? Assenti. Um sorriso discreto escapou. Ela percebeu e sorriu também. Um sorriso triste, mas sincero. Cuida dela. Eu cuido. E ela cuida de mim. Nos despedimos com um abraço curto. E naquele gesto, deixei que tudo fosse embora. A dor, a raiva, a culpa, as perguntas. Não ficou mais nada. Só um passado que não me definia mais. Voltei para casa e encontrei Mariana lendo no sofá. Me olhou, me acolheu com um sorriso silencioso. Sentei ao lado dela. Não contei os detalhes. Só disse. Fechei uma porta. Ela me abraçou. E ali, no calor do abraço, percebi que estava livre. Finalmente. Com o tempo, nossa vida juntos foi ganhando forma. Simples, bonita, real. Não perfeita, mas honesta. Compramos uma cafeteira nova, um sofá maior. Planejamos pequenas viagens. Nada grandioso, mas tudo feito com cuidado, com amor tranquilo, aquele que não queima, mas aquece. Um domingo de manhã, enquanto tomávamos café, Mariana olhou para mim e disse: Você já pensou em escrever sobre tudo isso? Sua história podia ajudar outras pessoas. Pensei por alguns segundos. Talvez ela tivesse razão. Talvez transformar dor em palavra fosse uma forma de cura. E naquele mesmo dia, sentei diante do computador e escrevi a primeira frase. Quando eu descobri a verdade, já era tarde. A mulher que eu amava tinha outro. Mas foi ali que eu comecei a me amar de verdade. O texto fluiu como se já estivesse pronto dentro de mim há muito tempo. Escrevi sem parar durante horas, revivendo cada detalhe, cada silêncio cortante, cada noite em que dormi com alguém ao lado, mas com a solidão ocupando todo o espaço da cama. E quanto mais eu escrevia, menos aquilo doía. Era como se, a cada palavra, eu estivesse limpando um canto da alma, tirando as manchas de um amor que se perdeu no meio do caminho. Mariana vinha de vez em quando até a porta do escritório. Perguntava se eu queria um chá, ou só passava a mão pelo meu ombro. Ela entendia que eu não estava revivendo para sofrer, mas para libertar. Não questionava. Não pedia para parar. Só ficava ali,
presente. Quando terminei o último parágrafo, senti um peso estranho no peito. Não era tristeza. Era um tipo de paz que eu nunca tinha sentido antes. Um alívio. A certeza de que aquela história tinha finalmente terminado. E que o protagonista não era ela. Era eu. Enviei o texto para um blog literário que costumava acompanhar. Sem pretensão. Sem esperar resposta. Era mais um ato de coragem do que uma tentativa de alcançar alguém. Mas 2 semanas depois, recebi um e-mail da editora. Queriam publicar. Disseram que a sinceridade crua do meu relato tinha tocado muita gente. Aquilo me pegou desprevenido. Nunca me imaginei sendo lido, ainda mais com uma história tão pessoal, tão exposta. Mas aceitei, porque já não era só minha dor. Era algo que poderia fazer outras pessoas entenderem que sim, é possível seguir em frente. Mesmo depois de ser traído. Mesmo depois de ser deixado. O livro saiu em versão digital. E em pouco tempo começou a ganhar leitores. Comentários, mensagens, agradecimentos. Pessoas diziam que sentiram o mesmo, que choraram as mesmas lágrimas, que de alguma forma meu relato tinha dado força para elas recomeçarem. Foi estranho ser reconhecido por isso. Alguns me viam como o homem que foi traído e se reconstruiu. Mas eu queria mais do que isso. Eu não queria ser só a dor que venci. Queria ser o homem que aprendeu com ela. Mariana acompanhou tudo com um brilho orgulhoso nos olhos. Um dia me levou para jantar e no meio do restaurante me entregou uma caixa pequena. Dentro, um chaveiro com a frase "O amor que ficou". Ela me olhou e disse: "Porque o que importa não é quem foi embora, é quem ficou quando tudo desabou". Segurei a mão dela com força. E naquele instante entendi que talvez o amor verdadeiro seja exatamente isso. Alguém que escolhe ficar, mesmo sabendo que você tem cicatrizes. 1 mês depois, fui convidado para dar uma pequena palestra numa livraria. Era um encontro de leitores. Sentei numa cadeira simples, diante de 20, talvez 30 pessoas. Olhei nos olhos de cada uma. Contei minha história. Não para me vitimizar, mas para mostrar que, às vezes, a dor é só o começo de algo novo. Depois da fala, uma mulher veio até mim. Tinha uns 50 anos. Os olhos vermelhos de quem tinha chorado o tempo todo. Ela disse: "Eu descobri ontem que meu marido tem outra. Hoje quase não vim, mas escutar você me fez querer levantar da cama amanhã. Obrigada." Eu abracei aquela mulher como se fosse parte da minha própria história. Porque de certa forma era. Todos nós em algum momento somos traídos. Seja por um amor, por uma promessa, por nós mesmos. A diferença é o que fazemos depois disso. A noite terminou com Mariana me esperando do lado de fora da livraria. Quando me viu, sorriu. Caminhamos juntos até o carro. Silêncio confortável. E pela primeira vez, senti que minha vida não era mais uma ferida em recuperação. Era um caminho novo, construído sobre as ruínas, mas com tijolos firmes. Antes de dormir, abri meu caderno antigo, aquele onde só tinha escrito uma frase, meses atrás. E logo abaixo, escrevi: "Mas quando o chão ruiu, eu aprendi a voar." Na manhã seguinte à palestra, acordei com notificações demais no celular. Mensagens de desconhecidos, compartilhamentos do meu texto, convites para entrevistas em podcasts e até um programa de rádio local. Era como se, de repente, minha dor tivesse ganhado voz para quem nunca teve coragem de falar sobre a sua. Mas o que mais me tocou foi uma carta simples, sem remetente identificado, entregue na portaria do meu prédio. O envelope era bege, sem marca, dobrado com cuidado. Abri. Não estou te escrevendo para pedir nada, só para dizer que li cada linha do que você escreveu, que chorei como se fosse a minha história, e que, ao terminar, me olhei no espelho e, pela primeira vez, me vi. Me vi com valor, me vi com coragem. Obrigada por isso. Você não sabe.
mas salvou alguém. M. Aquela carta me tirou o fôlego. Não pela emoção óbvia, mas por me fazer entender algo que demorei muito para perceber. Aquilo tudo, toda a dor, não tinha sido em vão. Se serviu para salvar uma única pessoa, então já valeu. Com o tempo, minha vida encontrou uma nova normalidade. Mariana e eu fizemos planos sem pressa. Uma viagem pequena no final do ano, talvez adotar um cachorro. Coisas simples, mas reais. Comecei a escrever mais. Não apenas sobre o que vivi, mas sobre o que aprendi. O amor deixou de ser ferida para virar matéria-prima. Um dia, ela me perguntou: "Você acha que ainda pensa nela?" Demorei a responder. Não porque a resposta fosse difícil, mas porque queria ser justo. Acho que sim. Às vezes, quando ouço uma música, quando passo por um lugar, mas não com dor. Penso com aceitação. Como quem lembra de um livro que já leu, sabe o final, e entende que não vale a pena reler. Ela assentiu. E isso foi o suficiente. Não pediu mais nada. Num sábado à tarde, enquanto arrumávamos caixas com coisas antigas para doação, encontrei um porta-retratos no fundo de uma gaveta. Nele, uma foto minha e de Lívia, num verão em que parecíamos felizes. Mariana olhou, não tirou da minha mão. Não perguntou nada. Apenas pegou a moldura, retirou a foto com delicadeza e colocou no envelope da doação. "Que tal dar espaço para novas memórias?" Ela disse. E sorrimos. Porque era isso. A gente não esquece o passado jogando fora, mas colocando outras coisas no lugar. Com o tempo, Mariana e eu aprendemos a rir até do que parecia impossível. Ela dizia que eu era um velho romântico preso num corpo moderno. Eu dizia que ela era minha calmaria depois da tempestade. E assim fomos seguindo, sem pressa, sem promessas vazias. Às vezes, recebo novas mensagens de leitores. Algumas me contam que terminaram relacionamentos tóxicos. Outras dizem que decidiram perdoar. Outras que reencontraram o amor. E todas elas me lembram de quem eu fui e de quem eu me tornei. Numa tarde de chuva, enquanto escrevia no meu caderno, Mariana chegou com uma novidade. Consegui uma proposta para a gente morar fora por um tempo. Só 6 meses. Trabalho remoto. Uma cidade pequena. Praia. Silêncio. Me pegou de surpresa. Mas não hesitei. A vida me ensinou que, quando algo bom aparece, a gente não pode esperar ele passar. Vamos. E fomos. Para uma cidade onde ninguém conhecia minha história. Onde o amor não tinha sombra, só sol. No primeiro dia naquela casa alugada à beira-mar, coloquei uma folha em branco sobre a mesa. E escrevi: Capítulo 1. O homem que quase desistiu de amar. E amou mais forte quando teve a chance. A rotina naquela cidade pequena era tudo o que eu não sabia que precisava. O silêncio não era vazio, era liberdade. A praia estava sempre ali, como um abraço morno depois de anos de inverno emocional. Mariana e eu encontrávamos beleza nos detalhes, o cheiro do café da manhã feito juntos, as caminhadas descalços na areia ao entardecer, as conversas sem pressa que aconteciam naturalmente, sem a obrigação de preencher o tempo. Foi lá que eu entendi, de vez, o que é amar de verdade. Não era sobre intensidade desenfreada, nem sobre grandes declarações. Era sobre acordar ao lado de alguém e saber que não precisa mais ter medo. Era sobre poder ser vulnerável, sem medo de ser punido por isso. Um dia, enquanto fazíamos compras num mercadinho local, Mariana apontou para uma banca de livros e riu. Um dos exemplares era o meu. Quando eu descobri a verdade, agora ocupava prateleiras de lugares onde eu jamais imaginaria chegar. Pegou o livro, virou para o verso, leu minha mini-biografia e disse: Sabia que você era famoso? Famoso por ser corno? Brinquei. Ela riu alto, aquele riso solto que eu amava. Famoso por ter dado a volta por cima, por ter virado esperança para muita gente. Naquela mesma tarde, recebi um e-mail de uma editora maior.
Queriam lançar uma nova edição do livro, com trechos inéditos, talvez expandir para uma série de crônicas. Me ofereceram liberdade total para escrever o que quisesse. E pela primeira vez, não tive dúvidas. Disse sim. Mas eu sabia que não queria apenas revisitar minha dor antiga. Queria escrever sobre o que veio depois, sobre a reconstrução, sobre o recomeço. E então surgiu um novo projeto, Depois da Verdade, quando o amor chega sem alarde. Foi nesse novo livro que contei sobre Mariana, sobre os cafés compartilhados, os olhares sinceros, os dias comuns que, ao lado dela, se tornavam extraordinários. Ao longo do tempo, recebemos visitas de amigos, passeamos por vilarejos vizinhos, plantamos um pequeno jardim no quintal da casa alugada. Mariana colhia manjericão pela manhã e me pedia para escrever menos e viver mais, e eu obedecia rindo. Em uma noite especialmente clara, estávamos sentados no quintal, com uma taça de vinho na mão e a respiração desacelerada. Mariana me olhou e disse: "Você percebeu que, se Lívia não tivesse partido, talvez a gente nunca tivesse se encontrado?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo era verdade. Às vezes, a dor é só o caminho necessário até o destino certo. "Ela me destruiu", respondi. "Mas foi você quem me reconstruiu com paciência, como quem cola os cacos de um vaso sem pressa, aceitando as rachaduras como parte da beleza." Ela não respondeu, apenas segurou minha mão com força. O tempo passou. Terminamos a temporada naquela cidade. Voltamos para a nossa, mas voltamos diferentes. Eu com novos projetos, ela com novos sonhos. Compramos um apartamento maior, com espaço para tudo o que a gente ainda queria viver. E vivemos. Com intensidade, sim, mas com paz. No lançamento do novo livro, entre autógrafos e fotos, vi ao longe um rosto conhecido. Era Lívia. Os anos tinham passado para ela também. Os olhos já não buscavam desculpas nem lágrimas, só tranquilidade. Ela acenou de longe, respeitosa. Eu acenei de volta. Não nos falamos. Não era necessário. O passado, enfim, estava em paz. Depois daquela noite, percebi que não se trata apenas de superar. Trata-se de crescer. De entender que o amor certo não grita, não machuca, não exige sacrifícios que te desmontam. O amor certo constrói em silêncio, com atos, com presença, com respeito. E hoje, ao olhar para trás, eu não desejo que tivesse sido diferente, porque foi aquela dor que me trouxe até aqui, até Mariana, até mim mesmo. Talvez o final feliz não seja aquele em que tudo dá certo com quem você pensava que amava. Talvez o final feliz seja aquele em que você aprende a se amar o suficiente para reconhecer quando alguém te ama de verdade. E foi isso que eu aprendi. Quando eu descobri a verdade, já era tarde. Mas nunca é tarde demais para recomeçar, com alguém que te veja inteiro, mesmo depois de tudo. Se você já passou por algo assim ou conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes de superação e vida real. Deixe seu comentário no final. Você acredita que é possível recomeçar depois de uma traição?